muitas vezes não deu certo. E graças a Deus, hoje estou podendo estar com os irmãos aqui. Para mim é um motivo de muita alegria rever amigos e irmãos em Cristo Jesus. Nós temos saudades dos amigos, sentimos falta de encontros, mas nem sempre podemos estar juntos. O mês de novembro, o irmão Alberto, falei com ele que eu ia a Belo Horizonte. Ele me disse assim: longe você vai, aqui está mais perto, você não vem. Sabe que isso me chamou a atenção, né? É verdade, hein? Belo Horizonte eu fui 2 vezes, seguida, depois de 12 anos, né? E daí eu decidi, e orei a Deus para que eu pudesse estar aqui com os irmãos. Conversei com o irmão Alberto e graças a Deus aqui estou. Preciso de oração dos irmãos. Nós precisamos de oração dos irmãos. A Lídia não anda muito bem de saúde. Infelizmente, a Lídia não pode mais viajar. Muito difícil para ela. Muito tempo sentado. Quando tem uma reunião em Curitiba que leva o dia todo, a gente vai sempre para metade. Porque se for o dia todo ela sente mal e daí não dá certo. Também viajar para ela é muito inconveniente. Eu peço que os irmãos orem por ela. Ela continua com aquele ânimo, apenas não tem força, né? Isso eu acho que é problema de janeiros, né, que se passam. Eu também às vezes perco as forças. Júlio vai chegar lá, não se preocupe. E logo, e nós estamos indo, né? Tem um versículo que diz: estamos caminhando para aquele lugar. Não é verdade? Tem um versículo que diz assim, né? Onde há paz. E é isso que eu espero. É isso que eu sou. Por isso que eu sou feliz. Porque estou caminhando para aquele lugar. Às vezes já quase cheguei lá. Né? Algumas vezes. E Deus disse: não, então vou deixar você um pouquinho mais. E também agradeço a Deus pelas orações dos irmãos, né? Pelo trabalho ali em Fazenda Rio Grande, com as escolas públicas. Tenho tido bastante, o que eu não tive problemas em 4, quase 5 anos ou mais, em 6 meses eu estou tendo problema de sobra. Com professores, com processos, inclusive no CED, porque nós somos de um Estado laico. Aí a minha defesa foi justamente porque eu estou em um Estado laico, é que eu posso falar do amor de Deus. A liberdade é nossa. Temos liberdade de expressão, sim. Um professor chegou para mim no ano passado, no último dia de aula naquela escola, e me tocou da sala, literalmente, me pôs para fora, e disse: você sabe que nós temos liberdade de expressão? Eu não quis responder porque não faz parte da missão. Responder. Apenas eu saí dali, que bom que eu tenho liberdade de expressão. Eu não posso falar nessa sala, mas eu falo lá na frente. Depois eu volto nessa sala de novo. E assim, continua. Semana passada, um outro professor fez a mesma coisa comigo. Aí ele me perguntou: que Deus é esse que você fala tanto? Você fala em Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Eu disse: aquele Deus que te criou, aquele Deus que te formou, aquele Deus que te sustenta. E que Deus é esse? Aquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Você já está atrapalhando minha aula. Eu disse: eu já estou saindo. Pedi desculpa aos alunos, que o assunto foi sugerido foi por eles.
e saí da sala. Teve aluno que ficou muito chateado. Mas, se nós não encararmos dificuldades, as facilidades fazem-nos ficar muito tranquilo até orar menos. Por isso nós precisamos também de receber não muitas vezes e superar o não através da oração. Graças a Deus. Deus, Ele tem dado forças. E uma coisa eu sempre peço ao Senhor: sabedoria. Sabedoria para falar. Sabedoria para discernir, explicar os assuntos que são sugeridos pelos próprios alunos do ensino médio e também de professores. E para minha felicidade, na quarta-feira eu fui distribuir esses livrinhos aqui em umas escolas e resolvi passar em uma escola que não estava no meu plano de passar. E eu cheguei, não tinha aula, tinha reunião pedagógica, tinha uns 60, um pouco mais, 60 alunos, professores. E daí então pediram para eu trazer uma mensagem. E trouxe a mensagem rápida, e daí fomos tomar um café e uma professora rendeu-se a Cristo Jesus. Eu fiquei muito alegre mesmo, porque nós pregamos eu prego para os alunos e tenho tido resultado com professores. Ou seja, o Senhor tem atingido os professores com a sua palavra. Eu peço aos irmãos que continuem orando, que eu preciso mais de sabedoria do que de força. Eu preciso de sabedoria. E só Deus para me dar essa sabedoria. Eu gostaria de ler com os irmãos em Mateus. Nós vamos tratar de um assunto bastante delicado, hoje e amanhã. Chama-se o pecado do lado de dentro e o pecado do lado de fora. E vamos tratar disso com muita seriedade e verificar tudo aquilo que Deus quer falar conosco, segundo a sua palavra. Mateus capítulo 15, e eu vou ler do versículo 1 até o versículo 20, mas nós vamos considerar ou comentar mais os versículos 17 a 20. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque ordenou, dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai, nem sua mãe. E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E, chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei.
O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova ou no buraco. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa palavra. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração? Isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém. Amado Deus e Pai, quero, Senhor, te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer ao Pai que o Senhor me trouxe em segurança até Londrina e me abençoou nesse dia, e também o Senhor abençoou todos os irmãos que aqui estão. Pai amado, agora na explanação da Tua palavra, conto com o Teu Espírito e também com a sabedoria vinda de Ti. Obrigado, Senhor, por poder contar contigo. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Pecado do lado de dentro. Parece algo estranho falar de pecado dos dois lados, lado de dentro e lado de fora. Se eu perguntar para alguém aqui, perguntar para a Franciela, de que lado fica a asa da xícara? Do lado de fora. Né? É o único lugar onde você consegue pegar a xícara se ela estiver para o lado de fora. E se ela estiver para o lado de dentro, você não pega. Né? Então, existem dois lados. E nós temos esses dois lados, o lado de dentro e o lado de fora. E tanto o lado de fora, ou as coisas lá de fora, elas estão atiçando as coisas que estão do lado de dentro. E quando uma atiça a outra, alguém vai agir, ou de fora ou de dentro. E nós precisamos estudar isso com um pouco de cuidado. Eu não sei se eu tenho até 11h30 para falar, não é? Chega para trás. Tá? Hã? Tá, ok. Não tem problema. Põe a caixa lá fora. E então, o Senhor Jesus faz uma pergunta. Ainda vocês não entenderam? Vocês ainda não entenderam aquilo que eu quis dizer? Eles estavam em dúvida. É lógico que estavam em dúvida. Porque o Senhor falava aos fariseus. E de repente falando, atingindo a todos os outros que ali estavam. E todos tinham o mesmo problema. Tradição. Tradição é a fé. Não sei se eu falei isso aqui. A tradição é a fé viva dos que já morreram. E o tradicionalismo, muitas vezes hoje, é a fé morta dos que vivem, dos que estão vivos. Isso é o grande problema. E tem gente trazendo tradição, pensando na tradição e exercendo tradicionalismo. O apóstolo Paulo falou sobre tradição, né? Tradição dos nossos antepassados.
eram coisas boas. As coisas que eram conquistadas através de oração e de súplica e de trabalho e também de sofrimento. Isso era comum acontecer. Os discípulos passaram por grandes problemas e sempre firmes. E a palavra do Senhor diz bem claro, para sermos firmes, olhando para o Senhor Jesus Cristo, o que é o autor e consumador da fé. Isso é algo tão importante para nós, que nós não precisamos sair do nosso lugar para exercitar essa prática. Onde quer que estejamos, nós podemos falar com o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Podemos falar com o Senhor Jesus. Podemos contar com a presença do Espírito Santo em nossa vida, desde que realmente nós o respeitamos e obedecemos. E o Senhor, Ele deu-nos esse privilégio de dar o Espírito Santo para estar conosco para sempre. Não é temporariamente, sempre. E nós vemos aqui que eles disseram não ter entendido, porque daí o Senhor Jesus disse: o que entra pela boca não contamina o homem. Aí então alguém diz assim: então eu posso beber bastante, eu posso fumar, eu posso fazer isso ou aquilo. A gente às vezes ouve cada coisa tão interessante e triste, na verdade, que acaba a gente tem que rir. Eu vinha conversando com uma senhora no ônibus. Eu estava sentado nessa poltrona e ela estava sentada na poltrona do outro lado do corredor. E ela começou a contar da neta dela. Aliás, eu acho que do bisneto dela. Da bisneta dela. E a neta dela, aliás, a filha dela, disse para a neta, para a menina, a filha, a neta da senhora: minha filha, você não pode comer com a boca aberta. Não pode comer com a boca aberta, você tem que fechar a boca. Ô mãe, eu ainda como com a boca, e meu pai que come farinha com o nariz? Você vai entender, né? Triste, mas é verdade. Comer farinha com o nariz, não é? A menina observava o que o pai fazia. Eu como com a boca, aberto, mas eu como com a boca. E meu pai come farinha com o nariz, né? Cheira. Essa é a realidade aí por fora, gente. E nós precisamos combater essas coisas, correndo risco ou não. Temos que falar a verdade, porque o dia que nós não falarmos a verdade, Deus vai cobrar de nós. E com respeito ao pecado que está do lado de dentro, nós temos que falar declaradamente e ir até o fim, porque a caminhada é longa e vocês vão me aguentar. Vamos continuar. O que sai da boca procede do coração. Esse é o problema, né? Então nós vemos ali no versículo 17: ainda não entendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. O que sai da boca é triste. Estava comentando com a Noemi hoje, né? Como a sociedade é suja, e estava falando sobre professores, em sala de professores, como falam bobagens, como falam asneiras. Vocês sabem o que é asneira? O que é derivado da palavra asneira? O que o asno faz. O que é asno?
É um burrinho, né? Fala tanto asneira, né? Asneiras ali que dá tristeza. Aí então, alguém começou a falar umas palavras lá, e daí eu repliquei aquela palavra. É uma propaganda que saiu na televisão, que saiu há muitos anos atrás, e está saindo agora de novo, para um outro produto, mas usando as mesmas palavras, dentro do carro antigo, né? Que era antigamente. Aí eu disse, está escrito, eu não vou dizer a palavra aqui, está escrito a respeito dessas duas palavras, ou dessa palavra repetida, e representa a sepultura, que sempre quer mais, que venha, tem lugar para mais um. E é isso que vocês procuram. Aí não é turca não, é libanesa, não pode falar turco, senão ela bate na gente, né? Ela diz assim, vocês falam, isso o João completa, né? Porque ele disse onde está escrito. Então a gente tem que estar ali, alerta, porque de vez em quando vem uma pancada. Alguém joga forte contra a gente para ver a reação. Irmãos, eu tive uma experiência tão desagradável e depois tão agradável da mesma situação, que só por Deus mesmo. Você pode confiar em Deus, você pode orar a Deus, você pode pôr Deus à prova, mas a hora certa. Eu fui falar no pátio da escola, e vocês conhecem o Quero-Quero, né? Quero-Quero, ele faz barulho, ou bichinho danado faz barulho. E veio os Quero-Quero, ele subiu bem na comieira, pousaram lá em cima da comieira e começaram a cantar. E daí a pouco veio um bando de Quero-Quero e começou a cantar igual, e me atrapalhou totalmente. 2 professores que gostam de tirar sarro, gostam mesmo, mas ficaram tão contentes com aquilo que eu me irritei. Eu me irritei. Eu disse, eu vou orar a Deus para Deus mandar os Quero-Quero de volta no dia que eu voltar, na próxima vez. E os Quero-Quero vão chegar. E eu vou pedir a Deus para mandar os Quero-Quero de volta. Aí eu estava lá saindo, os Quero-Quero em cima lá do telhado. Eu só orei ao Senhor, daqui a pouco o Senhor manda de volta. Eu orei ao Senhor. E quando eu fui falar, os 2 professores olharam, Quero-Quero, já começaram a tirar sarro. Aí eu só olhei para os Quero-Quero e fiz assim, Senhor. Eles voaram e foram embora. Aí eu fiz uma pregação sobre o desafio ao Deus Altíssimo, que manda na natureza. Que manda na natureza. Irmãos, nós não podemos de maneira alguma nos vangloriar, mas nós podemos contar aquilo que Deus faz, para que as pessoas possam ver o quanto Deus é poderoso. O poder de Deus não tem medidas, é imensurável. E daí então eles ficaram tão sem graça, que eu tinha falado na sala dos professores, que Deus ia mandar os Quero-Quero de volta, e eu ia pedir a Deus para mandar eles embora. E aconteceu. E na quarta-feira o professor fez uma musiquinha sobre o Quero-Quero para mim. Ele é espírita. Aí eu estava abrindo a porta para sair e eu disse, Deus já cuidou do Quero-Quero. Eu disse para ele. Isso aí foi embora. Então, nós não podemos abaixar a cabeça para as ordens de Satanás. De maneira alguma. Não importa as consequências que possam acontecer depois, por causa do inimigo que está atrás de tudo. Mas lembre-se que, sobre tudo isso,
A mão do Senhor está sobre todas as coisas. E Ele liberta. Ele sabe o que faz. Aí, e aqui, o Senhor diz: o que contamina o homem é o que sai da boca. Queriam a todo custo, baseando-se nisso, estragar o trabalho, sabe? A fazer algo com que aquilo parasse, ou então eu me sentisse envergonhado e não fosse mais. Lá no pátio, diante de 480 alunos de manhã e 480 à tarde, eu não posso deixar por causa dos dois quero, não é? Eu não quero, a canela dele não tem óleo nem para curar câncer, agora eu vou, né? Eu vou ter medo de um quero. Não. Eu temo a Deus e confio no seu poder. Você pode ter isso. E você pode resolver todos os seus problemas que o seu interior pede para fazer. Você pode conseguir banir tudo isso, porque o Senhor está sobre tudo. E uma das coisas que nos prejudica muito é quando falamos aleatoriamente, sem medir as consequências lá na frente. E nós, os crentes do Senhor Jesus Cristo, que somos salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós podemos olhar para a palavra de Deus e dizer: o sangue de Jesus Cristo nos livra de todo pecado. De todo pecado, não é de alguns pecados. Basta olharmos para dentro de nós e ver o que está nos afligindo, ou talvez aguçando os nossos desejos carnais. Continuando, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tudo procede do coração, procede do interior. E isso, quando nós damos lugar, quando nós damos atenção às coisas que vemos. Uma vez eu ouvi uma mensagem de um irmão que morou aqui em Londrina, e a mensagem dele era focada em uma palavra: por que olhas? Irmão Teodoro, eu não esqueço dessa mensagem. Por que olhas? E às vezes aquilo que olhamos, imediatamente nós desejamos. Isso é o pecado interno, o pecado do lado de dentro. Desejamos. E aí nós começamos a fazer trajetórias, muitas vezes para enganar a nós mesmos, pensando que estamos certos, e na verdade estamos tão errados, que Satanás aproveita essas coisas e nos leva até as últimas consequências. Então, o que sai da boca procede do coração. Nós vamos agora passear um pouquinho pela palavra, né, na Bíblia, e vamos ver, em primeiro lugar, nós vamos ver Tiago, capítulo 3. Tiago 3, versículo 6. Tiago 3, versículo 6 diz assim: a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza,
humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Língua é o veneno.